Muito bem, vamos falar agora um pouco sobre a montagem do governo Jair Bolsonaro. Tenho aqui algumas notícias, mas vamos à mais fresquinha, a quente. O presidente eleito anunciou agora há pouco o nome de Tarcísio Gomes de Freitas para o Ministério da Infraestrutura. O que sabemos sobre ele, Joel? Olha, o Tarcísio Gomes de Freitas trabalhou com o governo Temer e na PPI, ele era coordenador de projetos daquela PPI, né? Programas de Parcerias de Investimento, que visava o quê? Privatizações, leilões, parcerias entre governo e iniciativa privada para viabilizar o investimento no Brasil. O Bolsonaro, a nomeá-lo ministro da Infraestrutura, está dando uma continuidade nessa linha mestra do governo Temer, de dizer, olha, o Brasil precisa muito de investimentos. Precisa sim investir em infraestrutura. Agora, de onde vai vir esse dinheiro? O orçamento do Estado brasileiro está absolutamente travado, e com razão, porque não tem dinheiro para gastar. Esse dinheiro terá que vir da iniciativa privada. O Tarcísio, lá em 2017, numa entrevista, falou que a orientação do governo tinha passado de uma orientação anti-business, no governo Dilma, contra os negócios, e agora com o Temer estava numa orientação pró-business, querendo capital privado, querendo investimentos. E é isso que ele trazia ali, e é isso que ele vai trazer para o governo Bolsonaro. Sem dúvida alguma, é uma decisão acertada. A gente não pode ser muito ideológico nessas questões. É bom que o Estado invista também, em certas coisas o Estado precisa investir porque elas não trazem retorno privado. Mas em tudo aquilo que traz retorno, em tudo aquilo que o mercado pode dar conta, é uma besteira você usar o orçamento do Estado, que deveria estar lidando com demandas e carências muito graves da população, você usar o dinheiro do Estado para isso. Para onde o setor privado, para onde o mercado pode dar conta, que o mercado invista também. Que investidores brasileiros e de fora também tragam capital, porque o Brasil precisa de capital. O Brasil é um país que sempre investiu pouco, menos inclusive que nossos vizinhos latino-americanos. E desde que a crise começou, investimos menos ainda. O investimento do Estado brasileiro caiu aí para o chão, a quase zero. A gente precisa desesperadamente de mais investimentos para que o Brasil possa crescer de maneira sustentável. Com a melhora da equipe, com uma equipe econômica boa entrando agora com o governo Bolsonaro, com uma possível aprovação, espero eu, da reforma da Previdência, a gente pode esperar um crescimento comece a voltar. Mas para que esse crescimento seja sustentável, precisaremos de mais investimento na nossa infraestrutura, que é muito precária. Capital privado vai ser essencial nisso aí, e o Tarcísio Gomes de Freitas é alguém que sinaliza claramente, então, queremos investimento em infraestrutura, esse investimento virá de mãos privadas, como tem que ser. Andreasa, você tem falado bastante aí sobre essa pasta da infraestrutura, o que você achou da nomeação e o que sabemos sobre o futuro ministro? A nomeação é adequada e previsível. Nós falamos aqui nesse programa sobre a natureza militar da ideia de infraestrutura do Jair Bolsonaro, e que a composição desses ministérios serve também para o das cidades, a abarcar integração nacional, mas especificamente para esse, infraestrutura, que possivelmente, ainda não se sabe, abarcará também comunicações, um ministério de natureza estratégica voltada para grandes investimentos, grandes obras de investimentos, obviamente em infraestrutura, portuária, rodoviária, ferroviária, fluvial. O Tarcísio Gomes de Freitas é um militar, é um engenheiro militar, é uma formação militar sólida. Ele esteve no Exército por 16 anos, entre 92 e 2008, portanto, recentemente se desligou. Ele fez AMAN, Engenharia Militar, segundo lugar na turma, depois fez IME, primeiro lugar na turma, em Engenharia de Fortificação e Construção. Vejam que é um perfil construtor, um perfil de alguém com especialização em obras de infraestrutura. Um perfil muito interessante. Planejamento, projeto e execução de obras sob responsabilidade do Exército. Essa foi a sua função principal no período em que esteve servindo essa Força Armada, cuidando especificamente de rodovias, terminais fluviais, obras de barragem e mais. Especializou-se em auditorias de obras. Também tem uma passagem importante pela CGU, pela Controladoria Geral da União. Portanto, a sua formação executiva soma, em tese, mas com um trabalho de campo, uma formação de auditor, de alguém que conhece as contas públicas. Portanto, um bom sinal. Tem pós-graduação também na Fundação Getúlio Vargas em gerenciamento de projetos.
serviu também, é uma característica desse governo do Jair Bolsonaro, a sua costela militar, serviu também no Haiti. Foi chefe da seção técnica da companhia de engenharia, porque o Brasil, no Haiti, fez muitas obras de pavimentação, de pequenas estruturas, pequenos espaços para atendimento médico. Um perfil muito interessante, técnico, consistente com o projeto bolsonarista, técnico, militar, consistente, portanto, com o projeto bolsonarista, um ministério com característica que o governo tem, sobretudo nessa parte militar, desenvolvimentista. Para isso, porém, para que o governo seja funcional nessa sua formação, precisa de recursos, precisa de capacidade de investimento próprio e de atração da iniciativa privada, precisa de credibilidade. Sem enfrentar o problema fiscal, especificamente a reforma da Previdência, sem liberar recursos próprios, voltar a ter capacidade de investimento, esse modelo, no entanto, se tornaria disfuncional. Para ser funcional, para funcionar, para poder investir em infraestrutura, e o Brasil precisa, visitem os portos brasileiros. São os mesmos construídos nos anos 60, 70 pela ditadura militar. Idem as rodovias, em muitos pedaços com o mesmo asfalto daquela ocasião. Então, tem muita coisa a ser feita, não é ideologia, é estrada de rodagem, é ferrovia, é porto para escoar a produção brasileira, é dinheiro, divisa. Mas sem o enfrentamento do problema fiscal, esse modelo de engenharia militar, de investimento em infraestrutura, não tem como funcionar. E Vila, o que você achou da nomeação? Eu não conheço esse senhor, agora estou vendo os dados que o Andreas apresentou. Não vai ser fácil organizar administrativamente o Ministério da Infraestrutura. Vai ser complicado. O mês de janeiro vai ser uma confusão generalizada. Mesmo a equipe de transição preparando esse redesenho desse ministério, que é a fusão de vários ministérios. O DENIT, por exemplo, é o antigo DNR, Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. O DENIT ficou famoso pela corrupção. Né? Vão levar o Pagô. Lembra do Pagô? Luiz Antônio Pagô, salvo engano, era isso mesmo. Cidadão. É famoso tal. Então, não vai ser fácil. É ali que as empreiteiras estão presentes. Ele vai ter uma tarefa difícil, porque ele vai ter de bater de frente diariamente com muita gente dentro do ministério que favoreceu as empreiteiras. Se eu fosse ministro lá, fosse esse senhor, eu teria medo de assinar um papel. Porque eu não sei se aquele parecer está correto ou não, feito pelo Ministério. Porque a estrutura está corrompida do Estado brasileiro pelo PT. Já tinha corrupção antes do PT, o PT potencializou. Então a questão que se coloca é que não vai ser fácil colocar em ordem o Ministério da Infraestrutura. Além dessas questões já bem destacadas, né, que envolvem a necessidade de modernizar a infraestrutura brasileira. Foi lembrada a questão dos portos. Quando você vai a Santos e fica na região mais alta de Santos e observa, você vê lá 50 navios aguardando. E Santos é o principal porto, né, do Brasil, como é sabido, tal. Acho que isso é o principal porto do hemisfério sul, é Santos, né? É uma verdadeira loucura tal, e o atraso disso tudo, isso precisa ser mudado. Agora, para isso, precisa derrubar muitos interesses que controlam os portos brasileiros, a começar pelo Michel Temer, que controla os portos brasileiros desde o século XVI.